dinheiro grande no mundo, o dinheiro de verdade, o dinheiro pesado, ele tá sempre... Pessoal, vídeo rápido aqui hoje, mas muito importante, e eu preciso da atenção de vocês. Vou comentar com vocês sobre a taxa de juros real e o porquê entender a taxa de juros real talvez seja até mais importante do que entender a inflação e entender a própria taxa de juros. A taxa de juros real, ela não existe se você não tiver a inflação e se você não tiver a taxa de juros. Isso serve para qualquer país do mundo. A inflação pode ser entendida de várias formas. Algumas pessoas entendem isso como a perda de poder de compra da moeda, outras pessoas entendem de forma que é simplesmente o aumento do preço, o que no final das contas dá tudo na mesma coisa. Significa que a pessoa está ganhando a mesma quantidade de dinheiro, mas tudo que ela gasta está ficando mais caro. Então isso é inflação. Geralmente, quando tem uma inflação descontrolada, uma inflação alta, os preços, os serviços, os alimentos, tudo sobe mais e sobe mais rápido do que os salários. Então esse é um grande motivo para entender a inflação e saber que inflação controlada é bom para todo mundo. Outra coisa a ser entendida, a taxa de juros. A taxa de juros, eu vou dar o exemplo do Brasil, ela hoje está em 12 e pouquinho por cento, ela está uma taxa de juros alta e com a intenção justamente de contrair o mercado, para controlar a inflação. Quando o mercado está evoluindo, quando os preços estão andando cada vez mais de uma forma descontrolada, de uma forma muito acelerada, isso se torna um problema. Então a taxa de juros, que é o Banco Central que define, ela é uma taxa de juros que serve como base para todo tipo de financiamento, todo tipo de empréstimo, para cartão de crédito, para valorização, para financiamento de casa, de carros, tudo que você vai imaginar num país é a taxa de juros que é usada como base. E por mais que eu tenha falado do Brasil, isso serve para Estados Unidos, Argentina e qualquer lugar. Então, sabendo disso, é importante que você curta esse vídeo para eu poder continuar. Pronto? Obrigado. E aí, você tendo a inflação e tendo a taxa de juros, você consegue ter uma coisa chamada taxa de juros real. Essa é a taxa de juros importante para qualquer investidor, para qualquer pessoa que acompanha o mercado, para qualquer pessoa que se alimente, para qualquer pessoa que compre qualquer produto, uma casa, um carro, uma roupa, para qualquer pessoa. Eu sei que isso parece uma coisa, não, mas isso é muito de mercado, isso parece uma coisa muito específica, mas não é. Isso aqui é uma coisa para entender o que está acontecendo no mundo. Simples assim. E o Brasil hoje ele tem a maior taxa de juros do mundo. Mas tem gente que pode se perguntar, ué, mas a taxa de juros na Argentina tá 140%. É, mas a inflação lá tá 120%. Qual o tamanho? Olha a diferença. Então já imaginando que vocês devem ter imaginado a relação entre a inflação e a taxa de juros, o juros real ele nada mais é do que essa diferença. Então eu vou tratar em números para ficar mais fácil. E por mais que sejam números parecidos com o Brasil, é só um exemplo. Vamos imaginar que os juros nesse país está 5% e a taxa de juros está 10%. Então o juros real ele é 5%. E por que é importante saber disso? Quando algum investidor de fora do país ele entra naquele país, quando eu falo entra, é o dinheiro dele entra, não é ele vai lá no aeroporto entrar. Ele tem um negócio chamado carry trade, que é o cara trazer a moeda dele para o país para aproveitar esse juros real. O dinheiro grande no mundo ele está em taxa de juros. O dinheiro de verdade, o dinheiro pesado, ele está sempre em títulos de tesouro, tanto do Brasil, dos Estados Unidos, México, da onde for. Por mais que a ação movimente muito o mercado, os fundos imobiliários, o mercado de imóveis, mas o dinheiro grande, o dinheiro pesado, ele está sempre nos títulos de tesouro, justamente por serem os títulos e os investimentos mais seguros do mundo. Inclusive eu já falei isso em vídeo anterior e eu aconselho que você vá lá assistir depois desse daqui. Então imagina, se um investidor ele vai entrar naquele país para investir, sabendo que a moeda daquele país está por ano se desvalorizando 5% e ele vai investir ganhando 10%, significa que o ganho real dele é 5%, o ganho real dele não é 10%, então por isso que chama juros real. Os juros que ele realmente ganha, é os juros que realmente existe,
é esse intervalo. Nada pode ser entendido somente com os valores nominais, somente com taxas nominais. Tudo é embasado em alguma coisa. Da mesma forma que um fundo imobiliário ele é embasado nos prédios, nos shoppings, nos galpões ou nos contratos feitos de empréstimo, a taxa de juros real, ela é embasada na inflação e é embasada na taxa de juros que o Banco Central determina. E isso é totalmente ligado com o mercado real do país. Nesses últimos dias saiu o dado de inflação do Brasil e ele está subindo menos do que esperado. Para um ponto ele é bom, porque no Brasil já começou a queda da taxa de juros, isso é extremamente importante, então significa que o trabalho que vem sendo feito do Banco Central está funcionando, está acontecendo, está dando certo. Porém, para o mercado real, isso é ruim, porque a inflação ela cai quando os preços diminuem. Então por que uma pessoa vai diminuir o preço? Por que uma transação vai ser num valor menor do que estava acontecendo antes? Porque ou as pessoas não estão tendo dinheiro para comprar, ou o financiamento está caro, está alto, os juros, que é o preço do dinheiro, está alto, que é o que está acontecendo hoje, ou as pessoas estão desestimuladas por algum motivo, por medo, por não saber o que vai acontecer depois, que essa já é a parte intrínseca. E no Brasil está acontecendo as três, então é praticamente impossível de não acontecer essa deflação. E quando eu falo deflação, não é que está um juros negativo, está desinflacionando. Está diminuindo, está melhorando as coisas. Esse tipo de cálculo tem que ser feito sempre, porque é justamente aí que uma pessoa que pensa no futuro, que tem uma previdência, as pessoas que têm algum tipo de poupança, que é a grande maioria do Brasil, eu já conversei com muita gente e praticamente todo mundo tem alguma poupança, ou tem algum familiar que tem alguma poupança, independente de grande ou pequena, mas tem poupança. E a poupança ela rende em cima da taxa de juros, mas é em cima da taxa de juros real. Não que você vá contratar taxa de juros real, mas é importante você entender o que está rendendo o seu dinheiro, porque aquele dinheiro seu é trabalhado, é suado, e ele está ali para se valorizar, ele está ali para crescer, para você conseguir ou se aposentar melhor ou se aposentar mais cedo. Você tem que entender o seu dinheiro como um exército. E o exército ele tem que trabalhar para ter mais soldados, para conseguir essa bola de neve. Como eu falei, para você se aposentar mais cedo ou para se aposentar melhor, em termos financeiros. Então, quando a gente está em um certo momento, que é lá na frente do ciclo, que a taxa de juros real está lá embaixo, já não vale mais a pena fazer investimentos como renda fixa, já não tem mais muito a ganhar em títulos de tesouro. É onde a bolsa voa, é onde a bolsa explode, é onde os fundos imobiliários se valorizam cada vez mais. E também não adianta a pessoa falar, então tá bom, então lá na frente, quando isso estiver acontecendo, eu vou trocar, eu vou investir nisso, ou eu vou tirar da poupança e comprar fundo imobiliário, ou algum tipo de ação, ou fazer algum tipo de operação. Todo esse tipo de coisa tem que ser feita antes, tem que ser pensada antes, e quanto antes melhor. Agora tá tarde? Já teve uma pernada, mas ainda tem muitas outras para acontecer. E da mesma forma que eu venho falando sempre, tudo é cíclico. Se agora tá ruim, vai melhorar, se tá muito bom, vai piorar, então tudo é cíclico. É importante acompanhar vídeos como esse e de outros canais bons que pesquisam antes de trazer informação para você entender o que está acontecendo. A não ser que você vá gastar tempo lendo, assistindo, ouvindo, que é o trabalho de quem está nessa área, no mercado financeiro ou no mercado imobiliário, que é o meu caso. Eu queria saber se esse vídeo fez sentido para você, se você conseguiu entender alguma coisa, ou se não conseguiu entender, eu peço por favor que escreva aqui embaixo: Bruno, não entendi nada. Consegui entender alguma coisa. Me conta o que você entendeu disso aqui, que vai ser importante para os próximos vídeos. E eu vou continuar trazendo informação, eu vou continuar estudando, eu vou continuar lendo, assistindo e ouvindo e continuar atento ao mercado para trazer para vocês informação de qualidade. E eu espero vocês nos próximos vídeos.